Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as enfornadeiras. Então vamos lá. Bom, a teoria, né? Vamos falar um pouco da teoria. A enfornadeira, também conhecida como carregadora, enfornadora, é um equipamento crucial no processo de produção de vidro, desempenhando a função fundamental de carregar a composição. Então ela vai enfornar a composição dentro do forno. Sua atuação garante a alimentação constante do forno, assegurando a produção ininterrupta de vidro e a qualidade do produto final. Normalmente os fornos são contínuos, então nós temos que ter uma enfornagem contínua. Bom, a operação detalhada da enfornadeira. A dosagem precisa da composição. A enfornadeira recebe a composição dosada com precisão. Então, na usina de composição, nós vamos misturar as matérias-primas para que você possa ter a sua composição de vidro com toda a sua qualidade, a sua precisão, garantindo a proporção correta de cada componente para a obtenção do tipo de vidro desejado. Transporte eficiente. Através de um sistema de esteiras transportadoras, pode ser elevador de caneca, esteiras, como for, a enfornadeira vai levar a composição até a entrada do forno de fusão, na enforna. Alimentação controlada. A carga da composição no forno é realizada de forma controlada, seguindo um ritmo pré-definido e uniforme. Isso garante a homogeneização da fusão e evita a formação de bolhas ou imperfeições no vidro. Então, como a gente já viu no último webinário, o controle de nível, o medidor de nível, vai medir como está o nível de vidro dentro do forno, vai mandar um sinal para a enfornadeira, que vai fazer com que a mesma tenha uma velocidade maior ou menor. Então, o controle depende de um bom medidor de nível. Outro ponto importante é o controle PID, proporcional, integral, derivativo, da velocidade de enforno. Então, a gente vai saber se, quando tiver uma baixa, um aumento de nível do vidro, a velocidade com que essa enfornadeira vai responder. Então a gente pode fazer com que assim, deu uma baixa, esperou 10 segundos, foi só um problema, então não precisa ligar a enfornadeira no máximo. Você pode regular, no PID do sistema, quanto tempo você quer de reação. Então é importante ter esse controle para evitar os picos e vales na enfornagem. Segurança e proteção. A enfornadeira opera de forma segura, protegendo os operadores contra o calor intenso e outros riscos presentes no ambiente do forno. Antigamente as enfornadeiras, na enforna, elas deixavam abertura por onde podia sair calor ou mesmo o pó da composição. Hoje em dia, as enfornadeiras modernas, elas são estanques, elas fazem com que a boca da enforna seja totalmente fechada, você não tem escape de calor nem da composição. Então você não vai ter aqueles acúmulos de composição de poeira em cima da abóbora que precisa ser limpo. Uma vez que essa composição tem barrilha, pode atacar até a sílica da abóbora. Então as enfornadeiras foram evoluindo, não sei como é a enfornadeira de vocês, mas as antigas tinham essas aberturas. Hoje em dia são todas estanques. Tipos de enfornagem. Enfornadeiras automáticas operam de forma autônoma, controladas por sistemas automatizados que garantem a precisão e eficiência do processo de carregamento. Então você não precisa fazer nada. O seu medidor de nível vai mandar um sinal, a enfornadeira vai receber esse sinal e vai trabalhar de acordo com o sinal e como você regulou o sistema de velocidade. Enfornadeiras semiautomáticas exigem a intervenção manual do operador em algumas etapas do processo, como a dosagem da composição. Então, algumas fábricas semiautomáticas, o operador ele chega com a empilhadeira, descarrega a composição num silo e aí ele liga a enfornadeira. Então, depende da atuação do operador. Enfornadeiras manuais, o carregamento do forno é realizado manualmente pelo operador, o que torna o processo mais lento e sujeito a erros. Como a gente vai ver, o tipo de enfornadeira escolher vai depender do forno, do custo, de quanto caixa a empresa tem para investir nisso. Bom, e que fatores influenciam a escolha da enfornadeira? Eu vou ter um novo forno, como é que eu escolho a minha enfornadeira? Capacidade de produção. A capacidade de produção do forno de vidro é um fator determinante na escolha da enfornadeira, que deve ter capacidade de carregamento compatível.
Então, se eu tiver um float que vai puxar 1.200 toneladas de vidro por dia, eu tenho que ter uma enfornadeira capaz de enfornar toda essa produção. Se eu tiver um forno semiautomático, de produção semiautomática, que vai fazer 10 toneladas por dia, eu posso ter uma enfornadeira menor. Como a gente falou, até semiautomático ou até manual. Se for um forno que puxa 4 toneladas por dia, eu vou ter uma enforna manual, porque esse forno não vai me gerar tanto dinheiro para comprar uma enfornadeira. Uma enfornadeira para umas 300 toneladas por dia vai custar ao redor de 80 mil euros, colocado fora, né? Por exemplo, na Europa. Então, nós vamos ter aí um custo, né, de importação, de impostos, de frete. Essa enfornadeira vai chegar aí por 600 mil reais aqui no Brasil. Tipo de vidro. O tipo de vidro a ser produzido influencia na escolha da enfornadeira, pois diferentes tipos de vidro exigem dosagens específicas da composição e características de carregamento distintas. Então, se eu tiver um forno que produz um vidro borosilicato, eu preciso ter uma fornadeira totalmente estanque, com menor área de escape das fumaças, porque essas fumaças vão ser muito agressivas para os refratários, né? Principalmente se condensar esse boro. Então, nós temos aí um vidro sodocálcico, o tipo do forno também, se é um forno de queima única, se é um forno com câmara, vai me ajudar a escolher o tipo de enfornadeira. E por fim, o nível de automação desejado. A gente já falou, né? Se é enfornadeira automática ou manual. Então, um float que vai puxar 1.200 toneladas, ele vai ter uma totalmente automática. O nível do vidro é muito importante. Um forno que faz produtos manuais, ele pode ser uma enforna manual, porque a produção é pequena e não compensa o custo de uma enfornadeira. Bom, vamos ver um vídeo. Então, a gente vai ver aqui essa enfornadeira da Zipp. A Zipp é um fabricante alemão. Então, nós temos aqui, a gente normalmente tem uma esteira, mas a gente quer que sejam feitos montes. Então, a solução foi essa aqui. Então, são duas roscas, né, dois tubos. Ele está formando uma esteira contínua, mas ele tem umas pás, que são como uma mãozinha, que vai cortar. Então, dessa esteira contínua, ele vai fazer montes. Por que o monte é melhor que a esteira? Você aumenta a área de contato entre as fumaças quentes e a composição, ajudando na fusão dessa matéria-prima. Então, aqui um detalhe, a gente vê que ele faz montes, né, circulares aqui, que estão sendo cortados. E essa, então, quer dizer, ela é totalmente estanque, ela fecha a sua área de enforna, então é totalmente fechado, minimiza o desgaste, compatível da máquina com os enfornes que você tem, fácil troca, então é uma marca Vibrotube. Ok. Vamos passar para o próximo. Tipos de enfornadeiras. Vamos ver agora, né, os tipos de enfornadeiras. Aqui a gente pôs todos. Vamos ver em detalhes esses tipos. De mesa. Então, a enfornadeira de mesa, ela tem um movimento oscilante que vai empurrando, né, a composição para dentro do forno. Então, alguns modelos pequenos. Aqui a gente vê para um float, são colocados 4 enfornadeiras. Aí você tem que fazer a manutenção, você tira uma enfornadeira, já tem uma reserva no seu pátio ali, e você volta com a enfornadeira. Aí você vai trocando. Alguns floats, por exemplo, tem uma enfornadeira única, com 2 motores, 2 mesas, que a manutenção tem que ser feita em loco. Então, fica mais complicado fazer a manutenção. O ideal, então, a gente vê que é uma boca de enforna muito grande, muito larga, é um float, e ser segmentado em várias. Aqui nós temos, né, o dust cover, é um tipo de um funil que vai aspirar a composição que sai, porque ela não é estanque, né? A gente vê aqui está a mesa e está saindo a fumaça, está saindo um pouco da poeira. Mesa com corte seria como aquela mesa, mas ela tem uma pazinha que vai fazer o corte da esteira, fazendo com que fique montes de composição.
Essa aqui é muito usada, essa tipo concha, então ela é totalmente estanque, você veda totalmente a boca de enforna, você não tem nenhum escape de fumaça ou de composição, fica uma enforna limpa. O operador consegue chegar perto, que ela é refrigerada. O importante é assim, o desenho da enforna tem que ser fornecido pelo fabricante da enfornadeira. Então ele vai dizer, ó, você tem que fazer uma enforna, ele já fez a modelação matemática que vai ter o menor desgaste, né, dos refratários, a melhor eficiência dessa enfornadeira. Então, quando você vai fazer um projeto novo, você escolhe a enfornadeira e o fabricante da enfornadeira vai te dar o desenho da enforna. Então a gente vê, né, que tem toda a proteção aqui, né, da NR12, você tem as proteções das partes e movimentos, e ela pode ser simples, né, ou pode ser oscilante. Então ela pode ter 3 ou 5 posições, você vai determinar quantos por cento você joga para trás, para o meio e para frente. Então essa, por exemplo, que é simples, você só joga para trás, ela acaba desgastando muito o refratário aqui nessa zona, sob o pinhão dos queimadores. Então você diminui esse desgaste jogando para frente e para o meio. Então a própria modelação matemática vai te determinar qual a melhor divisão dessa oscilação. Então você vai poder escolher. E empiricamente, quer dizer, você vai vendo, estou tendo um desgaste muito grande aqui, a minha cuba está desgastando muito, então eu diminuo o que eu estou jogando para trás. Essa que nós vimos o vídeo, né? É uma enfornadeira de tubo duplo, que sai o tapete, e essas mãozinhas com pás que vão cortar e fazer os montes de composição. De rosca. Então, como a gente falou, por exemplo, um vidro borosilicato, normalmente usa esse tipo de rosca, né? Um forno a oxigênio acaba usando esse tipo de rosca. A rosca também é desenhada, o passo dessa rosca, para ter melhor eficiência. Aqui um desenho, né, de como é. E aqui, por exemplo, um forno que está utilizando 3 enfornadeiras de rosca. Então você vai ter uma 4ª enfornadeira reserva, você programa a sua manutenção preventiva, você tira uma, coloca que está no pátio ali, faz a manutenção dela e vai trocando cada 2 meses, 3 meses, de acordo com a sua manutenção, essas enfornadeiras. Então o material tem que ser um aço especial, ele é protegido pela própria composição, tem uma camisa d'água e fica totalmente estanque. Então hoje em dia não tem mais essa questão de vazar composição para fora. Realmente só em fornos como flutes que você não consegue, porque você tem o forno com queimadores laterais e a boca da enforna fica traseira e ela fica muito larga. Aqui o último tipo que a gente vai falar é para fornos elétricos. Então o forno elétrico ele tem a coroa fria, né? A superestrutura é fria, e você precisa colocar a composição por cima de todo o banho e a fusão se dá de baixo para cima. Então alguns fornos são hexagonais, a enfornadeira ela faz esse movimento para dentro e para fora e ela rotaciona. Ou um forno reto, como esse daqui, ela vai deslocar no sentido X e no Y ela vai para dentro e para fora. Então é um uso bem específico para fornos elétricos. Então ele tem todo o sistema de proteção, aqui ele tem uma trava, se a pessoa, por exemplo, escorregar, cair aqui, a enfornadeira não passa em cima dele. Quando a enfornadeira tocar essa barra aqui, na pessoa que, por exemplo, caiu, ela trava a enfornadeira e recolhe a esteira, que é uma esteira de borracha. Então, se ela ficar muito tempo parado lá dentro, vai fundir o que está aqui, vai acabar queimando a borracha. Ela tem também um termopar na ponta que indica que se tiver uma temperatura alta, ele acaba cortando esse acesso da enfornadeira. E como conclusão, a enfornadeira é um componente essencial na produção de vidro, garantindo o carregamento eficiente e controlado a composição no forno de fusão, contribuindo para a qualidade do produto final e a produtividade da indústria vidreira. É um fator muito importante realmente. Aqui nós estamos vendo uma enforna manual. Então a gente vê que a mistura, ele coloca a composição lá dentro, ele tem caco de vidro aqui, então
a dosagem de caco com composição é feita manualmente. Bom, isso é o que a gente tinha para falar sobre as enfornadeiras. As dúvidas a gente vai tirar no final do nosso webinário. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu vou falar para vocês sobre a umidificação da composição e, principalmente, qual é a importância dessa prática em relação à enforna. Nós umidificamos a composição por essas 4 razões. A umidificação reduz a perda por poeira entre a saída do misturador e até em a enforna. O transporte da composição movimenta ela e faz com que parte dela vire poeira, principalmente os mais finos. Tá? Então, uma composição umidificada reduz esse problema. Dentro do forno existe um arraste também de composição pelos gases de combustão. Isso é uma situação que é indesejável, porque esse material, além de a gente perder esse material, ele é jogado contra as paredes do forno refratárias, ele entope as câmaras de regeneração. Então, a gente deve evitar ao máximo esse arraste e a umidificação reduz consideravelmente. E depois tem essas duas próximas razões que tem mais a ver com a enforna e que eu vou falar com um pouco mais de detalhe. O que acontece quando uma composição entra e sai de um silo? Eu peguei aqui emprestado essa figura do Tuley, o Handbook do Tuley, que é uma bibliografia bastante conhecida dos vidreiros, e ele mostra essa figura que está mostrando o seguinte: está sendo carregado um silo com material homogêneo. O material homogêneo é aquele que a proporção de finos, grossos, médios se mantém a mesma durante todo o carregamento. Porém, quando entra dentro do silo, existe uma tendência de separação do material mais grosso, que fica acumulado nas paredes do silo, e o material mais fino, que fica na zona central do silo. E na hora de descarregar esse silo, imagine que seja o silo que alimenta a enfornadeira. Então, primeiro vai descarregar o material do centro, mais fino, e depois o mais grosso. Aqui ele mostrou um gráfico, ele tirou algumas amostras durante o descarregamento e peneirou numa determinada peneira para ver quanto ficava retido. Ou seja, quanto mais retém, é porque o material é mais grosso. E aqui a gente vê que primeiro saiu um material fino e depois saiu um material grosso, mostrando bem esse comportamento. E aqui, novamente, né, no mesmo livro, tem essas duas figuras no experimento que ele fez. Ele fez a composição seca e fez várias medidas na saída do silo. E aqui está o resultado. Né? No início saiu o material mais fino e só depois saiu o material mais grosso e foi engrossando, engrossando, ou seja, uma situação que ia mudando a cada momento. E a mesma situação com uma umidade que ele citou aí de 3,5% a 4% de água, é uma situação completamente diferente, com muito mais estabilidade. Né? Ou seja, a umidade ela consegue manter aquela estabilidade que a gente conseguiu no misturador, porque não adianta você ter um super misturador, o melhor misturador do mundo, usar tempos ideais, etc., e depois você perder essa homogeneidade no transporte, não só na entrada do silo, mas todo o tombo da composição, de uma esteira para outra, existe uma classificação. Outra razão para a gente umedecer é para obter uma plasticidade da composição. E o que é isso? Todo mundo aqui, tem certeza, já brincou de fazer castelo na areia. Se a gente usa areia seca, o que acontece? Não dá para fazer o castelo. Né? A areia seca ela se espalha. Se eu pegar um baldinho, encher de areia, virar ele, a areia vai se espalhar quase como um líquido. Né? Já uma areia úmida, ou uma composição úmida,
ela tende a formar um monte, né? Se a gente deixar os dois caírem livremente, a gente vai ter ângulos diferentes. Esse ângulo aqui, que a gente define como ângulo de talude ou ângulo de repouso, define, então, a plasticidade da composição. Eu posso dizer que uma composição úmida é mais plástica que uma composição seca. E qual é o interesse desse para nós, né? Uma composição seca, ela vai se espalhar sobre o banho. E ela se espalhando sobre o banho, essa composição ela é isolante. Ela não deixa o calor das chamas penetrar para o banho. E ele não penetrando para o banho, ele vai para a superestrutura, vai para os refratários. É tudo que eu não quero. Em vez de colocar minha energia no vidro para garantir que ocorram todas as reações químicas necessárias, depois a afinagem, a homogeneidade do vidro, em vez disso, o calor está indo para o refratário, que está desgastando prematuramente meu forno. E uma composição úmida vai gerar montes, né? Nós vamos conseguir fazer montes com a enfornadeira que vão ocupar uma área muito menor e vão deixar uma área muito grande de transferência térmica. Nessa figura aqui eu botei os dois casos. É um corte de um forno. Então aqui está o banho. Aqui tem os queimadores sobre o banho e aqui a enforna. A enforna seca ela vai ocupar uma área maior e vai isolar o calor que estaria entrando aqui no banho, aquecendo a sola, etc. A composição úmida ocupa muito menos espaço, então o rendimento térmico do forno é melhor. Ou seja, o que eu perco com a água que eu tenho que evaporar, é lógico, essa água vai sair na forma de vapor e na temperatura alta do forno, mas eu vou ganhar muito mais em termos de rendimento térmico. Em vez de aquecer a minha superestrutura, eu vou aquecer o meu vidro. E como achar a umidade ideal? Sempre perguntam qual é. É 3 a 4%. Mas, na verdade, o que a gente quer é o maior ângulo de talude. E essa umidade pode variar, porque imagine se você tem uns grãos mais finos ou mais grossos. Se você tem mais finos, você tem mais superfície específica, mais superfície dos grãos. Provavelmente você vai precisar um pouco mais de água. Ou então, se o grão é esférico, anguloso, né? Então, o melhor é fazer um experimento que é extremamente simples. Se usa um artefato assim, que é fácil de fazer, não precisa nem comprar. Coloca uma lata, prende uma lata com furo embaixo, se coloca a composição e deixa ela cair sozinha. E ela vai formar um montinho, né? E o meu ângulo de talude eu meço como? Se eu pegar aqui a altura desse montinho e dividir pelo raio, eu vou ter a tangente desse ângulo. Então, eu posso fazer várias situações de umidade e medir qual o ângulo que eu tenho. Aqui eu fiz um exemplo. Eu peguei uma composição, eu parti de uma composição seca, medi o ângulo do montinho, aqui deu 25,3 graus, aí eu fui colocando a umidade, esse ângulo foi subindo até que ele chegou a um pico a 4%, manteve, diminuiu um pouco e depois começou a cair. Ele vai cair depois, é lógico que quando a composição ficar muito úmida, ela vai fluir. Então ela vai fluir, ela vai ficar uma lama, né? E para nós é interessante o quê? Ter o maior ângulo de talude. Não adianta, por exemplo, se eu trabalhar aqui com 5% nesse caso, praticamente é o mesmo ângulo, né? Só que eu vou jogar 1% do peso da minha composição na forma de água dentro do forno, que vai precisar evaporar e vai sair na forma de vapor a 1.600 graus do forno, né? E, finalmente, mais uma observação é que a reação, a água reage com a barrilha. Normalmente a gente umedece a composição com água e a água reage com a barrilha. E essa reação é isotérmica. Então, vocês podem notar que quando a composição sai do misturador, ela está quente. Por quê? Porque a água e a barrilha reagiram. E tem um ponto importante para notar, se a gente olhar aqui o diagrama de fase da água com a barrilha, tem uma região acima de
37,5 graus, que forma um monohidrato, ou seja, uma molécula de barrilha se une a uma molécula de água e forma um monohidrato. Abaixo dessa temperatura, ela forma um heptahidrato, ou seja, uma molécula de barrilha se ajunta com 7 moléculas de água. E uma característica desse heptahidrato é que ele é em pedra, né? Então, o que acontece nessa situação? Eu vou ter pedras de barrilha no meio da minha composição e o resto da composição seca, né? Porque essa barrilha roubou boa parte da umidade para formar o heptahidrato. Então, é importante que a gente informe essa composição acima de 37,5 graus. Aqui no Brasil, as nossas temperaturas não são muito baixas, então normalmente isso acontece. Mas é bom estar atento a isso, né? Às vezes vale a pena isolar o silo de enforna, né? E nunca fazer uma composição e deixá-la muito tempo. Eu vou fazer uma manutenção na usina de composição, vou encher uma baia aqui com composição que eu vou usar amanhã. Não façam isso, tá? Porque vai empedrar e vai ser uma composição ruim. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção. Meu nome é Carlos Mazzotti, lá no vidro há 39 anos, né? Trabalhando na área vidreira, e é minha paixão. Não consigo ficar parado sem mexer no vidro. Então eu vou passar um pouco para vocês sobre as enfornadeiras, principalmente de forno end-port, né, forno a bucle, forno end-port, com as enfornas laterais. Tá, ok? Depois perguntas aí, mas no final a gente vai estar à disposição. Bom, aqui o forno é um forno, né, end-port, como eu disse, com as enfornas laterais, né? Conforme indicado aqui nesse desenho aqui de encorte, tá ok? Isso aqui para vocês terem uma ideia, é uma posição dos montes de composição dentro do forno, né, aqui no nível de vidro, e que você tem que estar em torno de meio metro na entrada da garganta, né, e as laterais normalmente elas são mais espelhadinhas. Isso uma boa enforna, isso um forno extraindo 3,4 toneladas por metro quadrado, só para ter uma ideia. Esse é o ideal, tá, gente? Isso aqui seria o ideal de a gente observar e ver dentro do forno, aí com 50%, 60% de caco. A posição dos montes, né, em relação no corte longitudinal, para vocês terem uma ideia de qual a altura dos montes, né, em relação à chama, as correntes de convecção. Importantíssimo, claro, é a chama, que a chama toque levemente os montes e não toque muito, porque muitas vezes uma série muito baixa e os montes muito altos, isso também é importante na regulagem, pode empurrar esses montes para frente e irem para a entrada da garganta, ok? Isso é importante. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma vista, né, do pinhão dos queimadores, da parede dos queimadores, com o pinhão de saída. A parede de saída, aqui está a entrada da garganta, tá? E os montes de composição terminando na entrada. Reparem que lá na entrada da garganta já está bem espelhadinho, então isso é uma boa condição. Quer dizer que não tem espuma, está numa boa condição, a altura em relação à cuba está ok. Isso é importante também sempre observar. Aqui também, para você ter uma ideia no transporte da composição, é muito importante a gente ter uma boa mistura na composição com o caco. O caco normalmente ele não entra no misturador, gente. Ele não vai para o misturador, até por problema de desgaste do misturador, né, que ele ataca demais. Então normalmente ele vai à parte. Se você faz a composição e depois solta na esteira e por cima normalmente vai o caco. Ele se junta depois antes de entrada no silo de composição. Então, importante a gente ter a boa mistura. Porque quando eu faço o cálculo de composição, eu faço o forno, está tudo regulado, está regulado em função do teor de caco que nós temos e, claro,
da mistura em função da fusão, para que não haja cordas e nem infundidos lá na frente, porque daí vai faltar. Observe que se eu tiver aqui muitas vezes eu já peguei isso, você tem no descarga, você tem o início só com caco, ou o início só com composição, o final só com composição, metade da carga sem caco. Imagine quando entra no forno, isso vai avançar, não vai ter fusão, não vai ter temperatura suficiente para fusão, isso vai adiantar para o lado da garganta e pode dar infundidos e cordas de heterogeneidade química em função da não fusão do vidro. E, por outro lado, aquele que está com muito caco vai fundir rapidamente com uma análise química totalmente diferente daquilo que nós previmos. Então, muito importante o bom controle dessa descarga. Aqui são as enfornas, né? Que eu vou comentar aqui para fornos endport, que é uma tipo concha empurrador, tipo gaswork, tá? Aqui é uma concha que ela empurra os montes, né? Para frente, ela empurra os montes para frente em função pode ser fazer a regulagem da altura da pá, da velocidade e tudo mais, até para que você não forme montes muito pequenos ou forme montes muito grandes. Então é possível se efetuar a regulagem. E importantíssimo também, ele é um tipo de enfornadeira interessante que ele bloqueia bem a enforna. Mas em contrapartida, ele não divide o monte como a outra que eu vou mostrar para você daqui a pouco, ela divide, separa bem. Então, aqui em cima são os trilhos, onde tem que ter a talha, para você retirar rapidamente e substituir por outra enfornadeira, se necessário. Sempre importante, claro, ter uma enfornadeira de reserva, né? E aqui a enfornadeira tipo pá, tipo Sorghorn, que essa pá, ela entra no banho, empurra um monte, levanta, vem. Então ele corta bem o cordão. Isso é muito bom. Esse tipo de enfornadeira ela é muito boa por causa disso. Em compensação, ela tem uma abertura muito grande, onde pode entrar ar frio ou sair a pressão do forno e pode atacar as esteiras em cima. Essa é a grande desvantagem. Mas tem essa vantagem de cortar bem e talvez a gente conseguir bloquear com outras cortinas refratárias. E aqui dá para ver também o pistão embaixo, que ele movimenta para a esquerda, para o centro e para frente. Tá ok? Então, esse é os dois tipos de enfornadeira que eu comentei. E aqui uma calha vibratória que vai alimentar a composição para dentro do banho. Aqui, gente, é um exemplo de foto que eu tirei para vocês terem uma ideia o que é um monte bem distribuído dentro do forno e um mal distribuído. Vejam que aqui há formações de cordões nas fotos. O que são esses cordões? Primeiro, a enfornadeira não cortou esses montes como deveria e ficou enfornando muito tempo de um lado. Aqui, por exemplo, ficou enfornando muito tempo à frente. Aqui também ficou muito tempo, talvez de um lado só, ou uma velocidade muito alta, forma esse tipo de cordão. Olha o monte bem cortado e bem distribuído, a diferença. Isso aqui ajuda muito na fusão e evita infundidos e heterogeneidade do vidro na entrada da garganta e na saída da garganta. Muito importante, gente. Muito importante esse tipo de regulagem. Para evitar esse tipo de cordão. Que isso só tende a atrapalhar e dar inúmeros defeitos e de perda de produção. Por isso que eu sempre recomendo, o ideal o que é? Sempre você ter montes de composição atrás. Então, para o tipo gaswork, ou outro tipo de enfornadeira, aquelas que tem regulagem, eu sempre recomendo esse tipo de regulagem, 60 segundos atrás, ou a pá, tem algumas que é por pá, mas só medir, dá para saber mais ou menos, 60 segundos atrás, 20 no meio e 10 segundos na frente. Por quê? Para não avançar muito, para a composição ficar realmente na traseira. Tá? E as posições, quando ela se movimenta, de tal maneira que a pá ela saia do monte, por exemplo, ela está enfornando no meio, 20 segundos. Aí ela vai para trás, vai para frente, 10 segundos. Quando ela for para frente, ela tem que sair a pá da frente do cordão que estava no meio. Ou seja, a posição ela tem que empurrar de tal maneira que ela não empurre o que ela estava formando.
Ou seja, a pá tem que ser regulada para que ela se movimente e saia do cordão que ela estava sendo formado. Tá, ok? Isso é muito importante, muito. Aqui é também como regular, por exemplo, o máximo da enfornadeira. Por quê? Imagine o seguinte, gente, se eu tiver com uma extração de 350 toneladas por dia e a minha média é 25%. Com 25% eu mantenho essa extração. Deu um pau no nível. Entra, enforna vai 100%. Quanto que representa essa extração? O forno não está preparado para receber esse baque. Então, gente, para que deixar a enfornadeira de 0 a 100? É melhor limitar. Esse exemplo aqui, por exemplo, né, que é mais ou menos 25%, média, é o mínimo de 10 e o máximo de 40%. Para quê? Para que não haja formação de cordões e não haja avanço de composição e nem super temperatura. Tá? Importante também nas inversões do forno, a gente regular para pôr o forno manual e regulagens que não formem essa depressão. Observem que cada vez na inversão, o forno entra em depressão e o nível cai. Quer dizer, a variação de nível em função da variação de pressão do forno. Isso também pode ser regulado e é importante para não variar muito. Tá? Mas importante então você não ter 100% de enforna. Por quê? Porque não é o correto. Se você vai enfornar demais e você vai limitar a sua extração e com possíveis defeitos lá na frente de bolha, de fundido e de heterogeneidade. Aqui um exemplo, por exemplo, de uma enfornadeira de 0 a 100. Olha aqui, ela está 0, todas em inversão, ó, onde está esses picos aqui foi inversão. Então, gente, para quê? Ter essa inversão, sabe? Vai lá para cima, olha só, vai para 100%. Besteira, não façam isso não. É besteira por 100%. Nunca trabalhem com 100%. Não pode trabalhar com 100%, tem que trabalhar na média. Então aqui seria o quê? Sei lá, uns 30%, 25%, 30%. Faz aquilo, põe mais ou menos 10, 15% acima, 10, 15% abaixo do que a média da extração. E boa, besteira, por que recuperar o nível rapidamente? Já baixou, vai recuperar devagar e dar ao forno condição de fundir tudo isso aí. Tá ok? Aqui é um exemplo de chama, às vezes muito baixa ou monte muito alto. Quando queima do lado esquerdo aqui, por exemplo, os montes avançam. Quando queima do lado direito, os montes avançam do lado direito. Isso é a chama, o impulso da chama que empurra os montes para frente e também, às vezes, um monte muito grande. Então, isso tem que tomar cuidado também na regulagem da chama para que não bata fortemente nos montes e não sejam montes muito altos. Tá ok? O nível manual muito importante se ter, o operador pelo menos fazer uma leitura uma vez por turno, né, para ver, checar se o nível está realmente correto, né? É um exemplo aqui de um varão e de como regular, isso é muito importante. A recuperação do nível, besteira querer recuperar tudo 100%. Põe 10 aquilo que eu falei, 10, 15% a mais da velocidade da enforna do que normalmente a extração, recupera devagar, o pessoal da fabricação vai conseguir controlar o peso normal e não vamos ter problemas de bolha, de problemas de fusão dentro do forno nesse sentido. Tá ok? Então, muito importante. E muitas vezes tem variação no forno por variações de pressão no forno, viu? Então tem que ficar de olho. Se está variando muito, pode ser que você está tendo uma variação de pressão no forno. Então é bom dar uma checada nisso aí. Importante também, sempre se ter uma enfornadeira reserva. Dá um pau. Gente, o máximo que se troca, se você tiver tudo as talhas, tudo direitinho, para trocar uma enfornadeira, eu vou chutar alto, 15 minutos. 15 minutos você troca uma enfornadeira, estando tudo bonitinho, tudo certinho. Né? Até para você poder deixar arrumado e já deixa pronta para um futuro. E sempre, às vezes, para fazer algumas manutenções corretivas ou manutenções periódicas nas enfornadeiras. Isso é importante. Tá? Então tem que estar provido de trilhos, local, tudo bonitinho, com talha, tudo bonitinho, para que não se perca tempo. E também, às vezes, eu deixava sempre nas fábricas um rodo metálico de aço.
E que, pô, se dá um pau, acontece alguma coisa por um problema, eu posso jogar a composição no banho e empurrar, claro que com o EPI correto, tudo certinho, empurro essa composição com esse rodo manualmente até que seja regularizada a enforna. Isso é importante, isso ajuda bastante também, tá? Sem risco de acidente, sem nada. Isso é muito importante. E a pressão do forno, gente, qual que é a pressão ideal de um forno? É aquela onde você não tem muito escape de gás, de fumos pela enforna e nem entrada de ar. Então, a pressão ela tem que ser leve, né? Vai, não zero, vai 0 sim, meio pascal na saída da enforna, para que não queime os transportadores, a parte de cima, as calhas vibratórias, a parte elétrica na saída da enforna. Tá? Mas também não tem entrada de ar frio, que isso vai esfriar o forno e você vai gastar mais energia. Tá ok? Então, uma leve pressão. Isso é importante também. Pessoal, é isso. Tem muita coisa a ser dita, principalmente para a gente, né, falar sobre tudo isso aí, mas estou à disposição agora para as perguntas. O que a gente puder responder, a gente vai responder e à disposição para discutir no que for preciso, tá bom? Forte abraço aí para vocês. Prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouco da minha experiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A minha intervenção é para falar sobre a inclusão formada quando você tem problema com a enfornadeira. Esse problema pode ser falta de regulagem, como já foi visto hoje, ou quando você não tem energia suficiente para fundir a composição, ou você enforna uma quantidade maior para recuperar nível, mas de qualquer forma, esses problemas ele produz quase que exclusivamente um único tipo de defeito de inclusão sólida. É verdade que falhas na enfornadeira, distribuição de energia para a elaboração do vidro pode provocar cordas, mas aí é uma outra tratativa para a avaliação desse defeito. O defeito comum produzido por problemas de enfornadeira bom, a empresa que eu trabalhei, a gente denomina isso de sílica globular, mas pode ser também infundido de composição, tem vários nomes. Na empresa que eu trabalhei, a gente define como sílica globular. É um defeito relativamente fácil de identificar. A gente vê uma superfície brilhante, né? Uma superfície vítrea, não provoca tensão, então dificilmente uma inclusão desse tipo vai provocar quebra no vidro. É possível, às vezes, quando você tem algum problema mais sério, verificar defeitos de alguns milímetros, às vezes até centímetros, e isso não provoca a ruptura da peça. Né? A gente pode, no início, né, quando você não tem a prática da detecção, da identificação, você pode preparar uma lâmina delgada ou levar isso para o microscópio eletrônico de varredura. Né? A formação desse defeito, nós temos os grãos de areia, né, que não fundiu, dá possível verificar. Existe uma fase vítrea no interior desse defeito, que é a composição que iniciou a fusão, e com cristais de cristobalita em dissolução. Então, este é o tipo de inclusão que provoca, mais comum, quando você tem algum problema na enfornadeira, problemas esses que já foram tratados aí pelos meus colegas. Tá? Bom, hoje é só, muito obrigado, e se alguém tiver alguma questão, terei o maior prazer em responder.